Olá pessoal aqui do meu canal, estamos aqui para mais uma dica de interpretação da Bíblia. E hoje eu quero colocar uma dica muito importante e também muito interessante sobre a interpretação da Bíblia. Você, na sua leitura aí da Bíblia, você já deve ter deparado com comportamentos esquisitos, costumes estranhos a você. Você pensar assim, nossa, que coisa esquisita isso aqui, eu não entendo, por que o povo agia dessa maneira, que loucura, como que pode ser isso? Então, mas isso não acontece apenas com a leitura da Bíblia. Se você olhar no nosso mundo hoje, você vê comportamentos assim que você acha assim estranho. Tem um grupo em um país aí que quando morre uma pessoa, eles cortam, amputam um dedo ou parte de um dedo como um sinal assim de muito sofrimento. Em outras culturas, quando você vai comer na casa de uma pessoa, é normal, depois de você comer, você dar uma bela arrotada, como um sinal de gratidão, de que aquela, também como aquela comida, assim, estivesse muito boa, né? Tem lugares que eles vão comer cachorro, comer morcego. Em outros, se olhar assim, o brasileiro comendo pizza com os talheres, eles falam, nossa, que coisa mais esquisita isso. Tem países que se você chega atrasado num compromisso, o pessoal olha de uma maneira estranha. Em outros, se você chega na hora, você está cometendo um grave erro, porque você tem que chegar meia hora depois. E é assim que acontece no mundo. Com relação à maneira de você cumprimentar uma pessoa, tem países que o povo fica bem afastado um do outro, mas tem outros que abraça, que beija, que cumprimenta, que fala. E tem outros que não tem nada disso. É tchau e pronto, acabou. Mas é assim, no mundo é assim. Quando você olha assim na situação do nosso país, no Brasil, de norte a sul você vê hábitos diferentes. Um hábito diferente lá no sul do Brasil, um jeito de comer, um jeito de vestir. No norte do Brasil é outra, no leste é outra. O Brasil é muito grande e há muita variedade de comportamento, comida, vestimenta, comportamentos, hábitos assim diferentes. Então, quando você olha para o mundo com 200, mais de 200 países, 200 nações, e dentro de cada nação, centenas de etnias, de grupos étnicos com a língua, o costume, uma cultura completamente diferente. E a cultura, ela é um conjunto de comportamentos, de hábitos, de crenças religiosas, crenças supersticiosas, e são os valores de uma sociedade. Por isso que é importante, antes de você ir para um outro grupo, diferente do seu, você saber um pouco do que daquela cultura, para você não pagar um mico aí muito grande. Agora, na Bíblia acontece o mesmo. Quando você estiver lendo a sua Bíblia, você tem que pensar que quando você está lendo sua Bíblia, você está entrando num mundo completamente diferente do seu, numa cultura completamente diferente da sua. Por isso, aqui vai a dica. E a dica é o seguinte: procure conhecer o significado dos traços culturais presentes no texto bíblico. Procure conhecer. Eu tenho percebido que as pessoas elas imaginam a Bíblia como um livro que foi escrito num outro país, numa outra cultura, num tempo lá atrás, que aconteceu tudo ali assim e pronto, acabou. Mas não é bem isso
Quando a pessoa lê a Bíblia, ela tem que entender que existem culturas diferentes, de países diferentes, de impérios diferentes. A gente vê a cultura hebraica com seus costumes, a sua maneira tão característica, e aqui se destaca mais, né? A cultura egípcia. O Egito entra muito na história. A cultura assíria, a Babilônia também aparece muito aqui nos livros proféticos. A cultura persa, a cultura grega que toma conta de tudo. E por outro lado tem também a cultura romana, que vai pegar ali o Novo Testamento. E além disso, vários outros povos também que entram aqui nessa história. E é interessante que para cada cultura dessa diferente, a gente tem traços culturais na política, na legislação, religião, economia, arquitetura. As casas em Israel são diferentes das construções no Egito, são coisas completamente diferentes. A vida doméstica, o serviço militar, a estrutura militar e social são diferentes. Agora, tudo isso acontece dentro de alguns séculos. Não foi só num período, não. São séculos diferentes de história. Por isso, quando você estiver aí lendo a sua Bíblia e emitir um juízo sobre uma cultura que você acha estranha, isso não pode acontecer. Achar uma cultura estranha com base na sua. Cultura é uma cultura, a sua pode ser diferente. O que precisa ser feito é você procurar conhecer o significado daquela cultura. Você está lendo um texto, você vê uma coisa ali diferente, seria interessante você voltar e procurar conhecer o que aquilo significa, e isso vai levar a sua leitura a ficar mais interessante e vai ajudar você a ter uma interpretação correta. Então é isso. Nós vamos ver alguns casos aqui que são comuns. Isso aqui não é um curso de cultura, costumes e cultura da Bíblia, mas eu quero colocar alguns casos aqui para vocês verem que isso acontece. Por exemplo, você vai ver muito no Antigo Testamento a maneira como as pessoas elas expressam sua tristeza, o seu luto, o seu sofrimento, que é bem diferente do nosso. Lá no livro de Jó, no capítulo 2, versículo 12 e 13, está escrito: levantando eles de longe os olhos e não os reconhecendo, os amigos de Jó, né, ergueram a voz e choraram. Era um costume chorar alto. E cada um rasgando seu manto, rasgar roupa, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Isso aqui não tem na nossa cultura. Sentaram-se com ele na terra. Um outro texto fala que Jó sentou na cinza. 7 dias e 7 noites. Eles expressavam fortemente seu sofrimento. A gente vê também a maneira como eles tinham assim, reverência aos deuses, as culturas, elas se expressavam isso de uma maneira diferente. Lá no livro de Êxodo, quando Deus fala ali: não te chegues para cá, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Quando Deus falou isso aqui, tem um contexto cultural nisso aqui. Tirar a sandália diante da divindade era um costume antigo, porque a sandália ela pisava em coisas impuras e você não podia chegar diante de uma santidade ou de um lugar santo com as sandálias. E aquele não é que o lugar era santo, porque a presença de Deus santificava o lugar. Então, quando a pessoa ouvia essa questão de tirar as sandálias dos pés, eles entendiam. Isso acontece muito na cultura do Islã, quando eles entram numa mesquita,
você tem que deixar a sua sandália ali do lado de fora e entrar descalço. Então era um costume. Uma outra maneira muito marcante assim no Antigo Testamento era a maneira como eles valorizavam uma visita. Uma visita que está debaixo do seu teto era uma pessoa assim que devia ser tratada com a maior honra possível. E quando essa pessoa era muito famosa e honrada, o tratamento a ela recebia um significado totalmente diferente. E um texto que é muito conhecido de todos nós, é o Salmo 23:5, que fala: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Olha aqui, ungir a cabeça com óleo. Isso aqui não faz sentido para a gente. Certa vez Jesus estava numa casa e veio uma mulher e derramou um bálsamo, um perfume muito raro sobre o corpo dele, ungiu a cabeça, o corpo, o pé inteiro, por causa de ser um visitante ilustre. Agora, hoje em dia, já pensou se você vai numa casa e o cara derrama óleo na sua cabeça? Vai ser uma briga danada. Mas é questão cultural. No Antigo Testamento também, ali na história do Antigo Testamento, você vê pactos, aliança entre as pessoas, e essas alianças eram muitas vezes feitas de maneira diferente como é hoje. Hoje em dia você vai no cartório, você assina um documento, aquilo ali é um pacto. Mas tem várias maneiras diferentes. E uma das maneiras diferentes antigamente era você colocar a mão debaixo da coxa de uma pessoa e fazer um juramento. Ali no nervo ciático, perto dos órgãos sexuais, isso mesmo. Porque tinha um significado naquela época, que eu não quero entrar aqui em muito detalhe. Lá no livro de Gênesis 24, 2 e 3, fala, né? Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra. A mão sobre debaixo da coxa tinha um significado. Posteriormente, a mão era colocada sobre sobre a Torá. Hoje em dia, eles vão colocar aí a mão sobre a Bíblia, fazer um juramento. O Novo Testamento também está cheio assim, de traços culturais interessantes, como, por exemplo, lavar os pés de uma pessoa. Por que eles faziam isso? Aquela cultura que o pessoal andava de sandália naquela terra cheia de poeira, de areia, e as mesas no chão, um colocando o pé do lado do outro, eles tinham esse costume de lavar e de limpar os pés. Geralmente isso era feito por um escravo ou por um jovem, a pessoa mais nova ali da casa, que fazia isso com os convidados. Em outro texto, vai falar sobre o ósculo santo, de você saudar as pessoas com um beijo. A gente vê isso em culturas hoje também. Tem outros lugares que isso aí não faz sentido. Um outro texto que é interessante é quando Jesus fala para as pessoas, os discípulos, não cumprimentarem as pessoas aí pelo meio do caminho. Lá em Lucas 10:4 está escrito: não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Por que Jesus falou isso? Tem um contexto cultural por trás disso. Quando aquelas caravanas, os judeus se encontravam, os cumprimentos eram longos, demorados, eles se curvavam, cumprimentavam todo mundo, depois ia contar como que foi o dia, o que fez, gastava um tempo danado, e depois quando ia despedir, falava, cumprimentava, falava de novo, dava tchau, beijinho para cá, e a gente vê um pouco disso aqui no Brasil. Estados Unidos, não, é tchau, vejo depois. É assim, é questão cultural. Sendo assim, procure conhecer o significado dos traços culturais aí presente no texto
da Bíblia. Quando estiver lendo sua Bíblia, procura aí ver esses significados. Como que você pode fazer isso? Você pode fazer isso de várias maneiras. Você pode usar livros. Tem um livro que chama A Vida Diária nos Tempos de Jesus. Eu não sei se tem mais esse livro, mas é muito interessante. Um outro livro que eu uso também é o Manual de Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos. Tem muita coisa interessante. Tem um outro livro que é mais ou menos parecido, que é o Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos. É muito, muito detalhe, muita informação. E esses livros, quando você começa a ler, você não quer parar. E um outro livro que eu li, que é muito interessante, são Costumes e Culturas, para você entender o que acontece nessas culturas pelo mundo e também da Bíblia. Você chegou numa passagem que tem um costume que você percebeu, entra aí no Google, na internet, procure o significado, veja na sua Bíblia, nota de rodapé, comentários, notas aí que tem. Hoje em dia a informação está a dispor aí de todo mundo. Porque quando você faz isso, você entende o texto e o texto fica muito mais interessante. Então fica aqui essa dica de você estar atento aos traços culturais, sabendo que, assim como tem hoje, a Bíblia também está cheia. Antes de você ficar julgando a Bíblia, falar que tinha um comportamento esquisito ali, que aquilo não tem sentido. Então leia sua Bíblia, procure identificar esses significados, esses costumes, o que é isso, que você vai gostar bastante, tá bom? E também procure inscrever-se no meu canal aí, ativar o sininho, que agora a gente vai estar mandando mais vídeos aí para vocês. E lá no canal também tem outros temas, além dessas dicas, que é muito importante você conhecer, que estão sempre relacionados com o que está acontecendo hoje em dia aí no mundo em termos de teologia, tá bom? Até lá, obrigado e até a próxima dica.